Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Mike Ofel, eu sou o autor do livro Manual do Trouxa. Se você está interessado aí no meu livro, você pode olhar ali no banner desse canal, tá? E aí você vai ter, né, o link para você pegar esse livro físico aqui, tá? Bom, quem quiser a versão em PDF, se você mandar um direct ali no meu Instagram, né? Você pode conseguir também a versão digital desse livro, tá bom? Direto comigo, eu te mando no e-mail ali. Bom, vocês viram aí que recentemente a gente está tendo mais de uma, né? Vira e mexe, ele se envolve em alguma polêmica, mas a gente está tendo novamente uma discussão sobre limite do humor, né? Envolvendo o comediante Léo Lins, né? Então, o que eu vou explicar para vocês aqui? Se é uma decisão eficaz, inteligente ou não, você limitar o tipo de discurso que alguém pode ter, no sentido de criminalizar certos tipos de discurso, se você resolve o suposto problema aí que as pessoas que defendem isso, né, aparentemente intencionam resolver, e qual que é o limite do humor, se é que existe um limite, e o que é, né, o riso, o humor, da onde ele vem, por que ele existe em termos evolutivos. Então, a base, né, de estudo que eu vou recomendar para vocês é o livro do neurocientista Scott Wims, que se chama Ha. É Ha com H, ponto de exclamação. Lembra do Sérgio Malandro aí. Então é o livro Ha, que é a ciência do riso e do porquê rimos, né? Em inglês, se não me engano, é The Science of What is Laugh and Why We Laugh, alguma coisa assim, tá? Mas eu vou escrever aqui embaixo bonitinho o título. Então, o que vocês vão entender, gente? Nesse livro, ele vai explicar qual que é a estrutura, né, de uma piada, por que o riso existe e por que a gente dá risada de algumas coisas e não de outras. E aí, a partir daí, uma vez que você entenda de maneira objetiva o que é isso, você vai poder concluir, né, se faz sentido você limitar o humor ou não. Primeira coisa, gente, é que assim, você precisa entender que rir de alguma coisa ou não é algo incontrolável. Você pode tentar segurar a risada, né? Essa parte do seu cérebro que tenta segurar a risada é normalmente o seu córtex pré-frontal ali, que inibe algumas coisas. E o fato de você tentar segurar a risada não quer dizer que você não achou aquilo engraçado, por pior que seja a piada. Outra coisa, você tem que entender que nem sempre a gente ri porque a gente está achando divertido alguma coisa. Você pode rir de nervoso. No livro, inclusive, ele explica que tem um fenômeno que aconteceu, uma crise de riso coletiva, que tinha um aspecto sociocultural ali, que era de uma opressão de uma parte da população ali, que estava chegando numa certa idade, estava se sentindo perdida ali, e teve um fenômeno que foram várias pessoas por várias semanas que não paravam de rir, né? Então, vamos lá. O que é o riso, para que ele serve, né? Bom, o riso ele acontece quando o seu cérebro ele precisa de uma fração de segundos para ele interpretar o que está acontecendo. Então, pensa assim, o seu cérebro, ele o tempo todo ele faz previsões sobre o que está acontecendo. É um mecanismo de sobrevivência seu, ele tenta fazer previsões ali. Quando o que está acontecendo na realidade é muito diferente dessa previsão, é como se desse um F5 ali, se apertasse a tecla de atualizar e você tivesse que reiniciar o sistema. Isso é o que normalmente a gente... essa pausa que a gente está rindo e essa reação aí, né, que envolve nosso corpo, músculos aí, é o tempo para o cérebro recalibrar. Opa, eu pensei nisso aqui, mas está acontecendo isso aqui. Agora sincronizou. Então, a estrutura de piada mais comum que você vai ver é criar uma expectativa na pessoa que está ouvindo, levar ela para um caminho. Aí você vai ter um ponto de tensão, de conflito. Então, expectativa, conflito e resolução. E normalmente a resolução ela vai dar uma quebra, né, no que você achou que seria a resposta. Então, pensa em qualquer piada mesmo. Ah, porque a galinha atravessou a rua. Seu cérebro automaticamente
ficou pensando em várias coisas. Pra chegar do outro lado, pra, sei lá, porque ela quis, ou você pensa em qualquer motivo. Aí você pensa, porque o Sérgio Malandro tava correndo atrás dela, e ele é chato. Sei lá, se você riu disso é porque você não imaginava que eu ia falar do Sérgio Malandro aqui. Enfim, então, às vezes você é uma pessoa engraçada sem querer, porque você age de uma maneira que quebra certas normas ali, que o pessoal tá acostumado. Tá? Então, primeiro ponto, gente, o riso por si só, o ato de rir, você não tem nenhum tipo de controle sobre ele, é uma reação aí involuntária, então o riso ele é amoral. De qualquer coisa, você pode pensar na maior atrocidade do mundo. Se a pessoa ri, não quer dizer que ela seja boa, má, certa ou errada. Entendeu? Porque é uma reação involuntária. As coisas que a gente ri, elas explicam muito sobre a gente, porque tem a ver com, de novo, essa quebra de expectativa, tá? E é importante você aprender isso de quebra de expectativa, porque quando a gente vai falar de limite do humor, e o humor ele tem uma característica subversiva por si só, né? E por subversiva eu quero dizer de realmente ir na contramão do status quo, do que está acontecendo ali, para realmente ter uma quebra de expectativa. Né? Então, se você limita, as coisas simplesmente vão parar de ser engraçadas, porque você vai ouvir a mesma coisa do mesmo jeito sempre, tá? Então, você não deveria, em termos lógicos, aí se sentir mal porque você riu de algo, tá? É involuntário e, como eu disse, nem sempre você ri porque você está se divertindo. O que causa o riso é justamente aquela expectativa que foi quebrada por uma realidade que é diferente da versão que você imaginou, beleza? Agora, sobre proibir ou limitar o humor, tem um problema seríssimo aí, porque a gente está falando também de limitar o discurso. Então, o argumento que algumas pessoas que defendem isso é que, bom, tem alguns problemas. O primeiro é você colocar sentimentos por cima de fatos, ou seja, o que você está falando é um fato, mas você não deveria falar porque vai magoar alguém. Primeiro, magoar uma pessoa ou não é uma consequência que está mais na pessoa magoada do que normalmente na pessoa. Lógico, você pode intencionalmente falar algo para magoar alguém. Claro que pode. Mas o efeito de conseguir ser bem sucedido nisso, de realmente deixar a pessoa emocionalmente afetada, está muito mais na pessoa que foi afetada do que na que falou. Inclusive, uma coisa que é importante que vocês entendam é que o que são palavras? Palavras, elas são códigos que externalizam o que está acontecendo na nossa mente, conceitos. Então, palavras por si só, elas não são boas, más, certas ou erradas. Qualquer palavra que você pensar aí. E muitas palavras, o poder, entre aspas, que elas vão ter de influenciar ou não, o peso delas, né? Isso a gente está falando de escolha lexical, né? O tipo de palavra que você escolhe para se expressar. O poder que a gente coloca nelas está justamente numa convenção social. Então, esse termo pode usar, esse termo não pode, né? Eu gravei um vídeo antiguíssimo sobre isso aí, deve ter uns 5 anos, sei lá, que chama justamente se palavras têm poder, você pode procurar, se eu lembrar eu coloco aqui. Mas a palavra por si só, gente, ela é só um código. Então, você pensa na palavra lixo, por exemplo, se você estivesse referindo a alguma coisa que não tem nenhuma utilidade, você quer descartar, por exemplo, isso aqui é lixo, ou seja, não serve para nada, descarta. Essa palavra está sendo usada num contexto, né, que ela provavelmente não vai machucar ninguém. É que depende também do objeto em si, entende? Então, objetivamente, as palavras elas não têm poder, elas são simplesmente um código, são sons aí, né? Falar que uma palavra por si só tem poder é a mesma coisa que falar que tem poder. É um som, entendeu? É que depende do contexto que aquilo está acontecendo. E se você riu, é porque você não esperava que eu ia fazer isso no vídeo, entendeu? É involuntário, gente. Outra coisa, o argumento que as pessoas usam, né, dificilmente ele acontece no sentido de as pessoas realmente estão preocupadas com o próximo. Você não deve usar esse tipo de termo, esse tipo de palavra. Normalmente isso é usado como um controle ideológico, tá? Então quem está no poder aí, eles querem às vezes controlar, às vezes não, na maioria das vezes eles têm a intenção de controlar o seu discurso
Porque ele vai meio que moldando a sociedade de acordo com um ideal. Isso é influência de uma escola de pensamento aí filosófico que a gente chama a Escola de Frankfurt. O pessoal que acreditava em engenharia social, ou seja, como se humanos nascessem aí uma tábula rasa, né? E você pudesse moldar a sociedade de acordo com o seu ideal. Depois também a gente conciliar com aquela corrente de behavioristas, né? Tem os behavioristas mais hardcore, né? Que fala assim, se você me der um bebê, eu consigo transformar esse bebê num médico, num engenheiro, num dançarino, no que eu quiser. Só depende dos estímulos externos que o ambiente der. Isso está errado, gente. Os seus genes, eles respondem ao meio, então é uma interação das duas coisas. Então é o seguinte, dificilmente a pessoa que quer controlar as piadas que podem ou que não podem, elas estão preocupadas com o bem-estar da população. Não. Elas, na verdade, querem censurar um tipo de discurso ou de terminologia que pode ir na contramão. Inclusive, se vocês perceberem, né? Isso é uma coisa que eu até vi o Léo Lins falando, e ele estava certo, né? Você tem vários tipos de minoria que você não pode mais fazer piada de acordo com a resolução lá que estava no processo dele. Porém, piada do homem branco, hétero, cis, aí pode, aí ninguém vai ligar, entendeu? Então, assim, tanto que vai acabar perdendo a graça. Não quer dizer que a gente não deveria fazer piada disso, né? Ele, inclusive, mencionou isso. Mas é que vai perder a graça porque vai ficar comum, você já vai conseguir, não vai mais ter aquela quebra de expectativa, entende? Então, assim, o humor, ele tem uma característica linear, imutável, que é essa estrutura que eu te falei, né, de expectativa, conflito, resolução. Porém, ele vai naturalmente mudando de acordo com o tempo, porque a gente se acostuma com certas coisas, então não há mais a quebra de expectativa, então a gente tem que ir por um outro caminho. Então, assim, todo tipo de piada que a gente ri hoje, vai chegar uma hora que a gente vai se acostumar com aquele tipo de piada e ela vai desaparecer porque ela vai perder a graça. Então, nenhum comediante que queira ser bem sucedido em fazer as pessoas rirem, ele vai usar aquela mesma piada. Entende? Por exemplo, a piada da galinha que eu falei, ela não tem mais graça porque você já ouviu ela muitas vezes. Conforme você vai ouvindo a mesma piada várias vezes, vai tendo uma quebra de, né, na função ali, porque você já não tem mais expectativa, você já sabe o que vai acontecer. Por isso que normalmente a piada não é tão engraçada na segunda vez, na terceira, na quarta e na quinta, entende? Então, com base nisso, você querer controlar o que a pessoa fala é uma tentativa de querer controlar o pensamento da pessoa e isso é impossível. Por que é impossível? Porque a gente não controla o que a gente pensa, a gente não controla o que a gente sente. Entendeu? Isso é uma crença, uma ilusão ali que a gente tem livre-arbítrio. Isso está errado. Você só consegue perceber o que você pensa depois que você já pensou. Entende? Então vocês podem procurar estudos sobre isso. Se eu lembrar alguns aqui, eu vou deixar na descrição desse vídeo, né? Mas é o seguinte, quando você sente algo, né, você está reconhecendo uma coisa que já está ali. Quando você pensa em algo, você só está reconhecendo o que já aconteceu ali. Né? Tem estudos ali de você escanear ali o ressonância magnética. Né? Você faz aquele scan ali na cabeça da pessoa quando ela vai tomar uma decisão. E eles conseguiram identificar, né, que quando a pessoa decidiu, o cérebro dela já tinha decidido alguns segundos antes, de 7 a 10 segundos, se eu não me engano. Então isso é uma ilusão, gente. E o principal, quem está no poder, eles querem usar aquele senso de tribalismo, né? Esse é o grupo do bem, esse é o grupo do mal. Então vocês podem perceber que há um incentivo em fazer piadas, né, com o grupo do bem. Desculpa, com um grupo que eles consideram do mal. Aquele ali pode zoar à vontade. Mas outros grupos eles consideram intocáveis. Não pode mexer aqui porque eles são oprimidos, não sei o quê. E aí que vem a questão principal. Se existem pessoas com pensamentos, com intenções antiéticas, você proibir isso por lei não vai eliminar a existência dessas pessoas. E vai ser pior, elas vão usar uma máscara social. Porém, a essência delas não vai mudar, elas vão continuar sendo daquele jeito. Você pode pensar no pior tipo de pessoa possível aí.
entendeu? Nos fãs lá do famoso alemão lá dos anos 40, tá? Então você pode pensar nos fãs desse cara. O fato de ser proibido, né? Por mais que é raro, tá? Existir esse tipo de pessoa, é raro. Por mais que às vezes as pessoas queiram falar que não, tá crescendo, blá blá blá. Não, é raro existir isso. Mas você não vai eliminar a existência dessas pessoas proibindo e regulando o discurso. E se você quer acabar com comportamentos repulsivos, você precisa entender o que eles são, da onde ele vem, tá? Então, a função do humor, gente, é que você tem uma capacidade aí através do humor de falar de temas delicados, controversos, de uma maneira assim que se espalha muito rápido e você vai fazer pessoas refletirem sobre aquilo. Então, se não houver diálogo, não houver uma interação com aquele tópico de uma maneira que atinja o seu Zé ali da padaria, o tiozinho vendendo salgado na rua, a dona Maria lá que está em casa fazendo sopa, né? Se você tentar elitizar o discurso de pautas delicadas, você não vai atingir a população, mas o humor atinge. Quando você assiste aquele humor controverso hoje, né? Dos Trapalhões lá nos anos 90, né? Anos 80 na verdade, você vai ver eles falando de várias pautas que são frequentes hoje de uma maneira escrachada, né? Quando você pega, por exemplo, os Mamonas Assassinas, hoje provavelmente eles seriam cancelados. Então, o grande problema hoje é que a gente tem uma geração que é emocionalmente frágil, e se você pegar aí estudos sobre a influência das redes sociais, dos smartphones em adolescente, você vai ver que a gente está criando uma geração cada vez mais mimada e frágil. Eu não estou falando isso de maneira pejorativa. Ah, olha lá, tiozão falando, geração mimimi. Não. Eu estou falando que, objetivamente, o fato da gente estar viciado em recompensa instantânea, o fato da gente estar viciado em conseguir prazer de maneira muito fácil e direta ali, cria uma bolha aí social que as pessoas acham que a realidade, o dia a dia, é só estímulo positivo e não tem nenhum tipo de situação adversa que você precisa combater ali. As pessoas não conseguem conversar de algo que faça elas se sentirem mal, porque elas estão viciadas em fugir de situações desconfortáveis. Só que na nossa vida, principalmente em aspectos evolutivos, né, uma das principais características que fizeram que nossos ancestrais fossem bem-sucedidos é justamente o nosso cérebro estar pronto para se adaptar a uma situação controversa, tirar o melhor dela e conseguir sobreviver, para que na próxima vez que aconteça, ele já saiba como se proteger. Então, assim, os smartphones aí, se você pegar principalmente a partir de 2010, você vai ver que o número de pessoas ansiosas, infelizes, né, pessoas precisando de tratamento psicológico, de terapia, aumentou. Por quê? Porque hoje pessoas que já eram introvertidas, elas têm uma ferramenta para continuar sendo ali, fica escondidinha na rede social dela, né? As pessoas, elas não conseguem sentar e falar de maneira objetiva sobre um problema ali. Você criar uma bolha ali para proteger os sentimentos das pessoas não vai melhorar a qualidade de vida delas, não vai eliminar as pessoas que têm um comportamento repulsivo aí que você gostaria que não existissem. A maneira de você lidar com isso é de frente, com um discurso honesto, e proibir o humor, né, ou tentar limitar, objetivamente, não é uma ferramenta eficiente. Se você quer que certos tipos de piadas acabem, você simplesmente ignora esse tipo de piada, você simplesmente não ri delas, entende? Agora, ou você discute o tema que aquela piada está abordando, porque ele é um problema, e busca formas objetivas de resolver. Agora, hoje as pessoas querem que você não use certos termos, por exemplo, não pode chamar a pessoa de gorda, porque é ofensivo. A pessoa pesa 300 quilos e você não pode usar o termo gordo ou gorda, por exemplo. Você fazer uma descrição objetiva de algo não é ofender a pessoa. E agora, por exemplo, se você vê uma pessoa de 300 quilos ali, tá numa situação de obesidade mórbida, pessoa suando, tentando subir uma escada ali, quase tendo um ataque cardíaco, passando mal, fragilizado, você fala, nossa, a baleia não consegue. Dificilmente a situação vai ser engraçada.
Talvez você ri no começo, porque você não esperava que a pessoa ia chamar o gordão ou a gordona lá de baleia naquela situação. Porque você fala, nossa, por que você quer chutar cachorro morto? Quer machucar alguém que já está fragilizado? Entende? Agora, tem certos contextos, né? Que às vezes você pode rir daquilo, ou você vai rir, vai achar engraçado, né? Porque você não esperava que aquilo ia acontecer daquele jeito, né? Então, por exemplo, se você pega aqueles memes zoando o gordo que a pessoa pula na piscina e do nada parece um tsunami chegando, é ridículo, porque isso jamais ia acontecer. Agora, por exemplo, você tem comediantes, inclusive obesos, que fazem piada disso o tempo todo. Agora, você está incomodado que eu estou falando de gente obesa? Então, peraí, a gente pode ter uma conversa séria sobre obesidade, sobre qualidade de vida. E os problemas que a gente tem aí, né, de supostas minorias que já estão fragilizadas, e às vezes você acha que pô, a pessoa já sofre, você ainda faz piada, mas a piada é uma maneira de você pensar sobre o problema. Agora, se você realmente se importa com essas pessoas que talvez estão sendo atacadas, estão com sentimentos magoados por conta de uma piada, incentive algo que possa fazer com que elas saiam dessa situação de fragilidade. Agora, o que acontece hoje é que as pessoas mentem porque elas colocam sentimentos em cima de fatos, entendeu? Então, se você tem alguma pessoa aí que você vê que está tendo algum problema desse tipo, por exemplo, eu dei o exemplo de obesidade porque teve alguns famosos aí que acontecem que se envolveram em tipos de polêmica, né? Agora, cara, você tem que ser honesto. Se for um amigo meu, eu falo, cara, você tá gordo, você vai ter problema de saúde. Eu vou na academia com o cara, como eu já fiz com amigos meus, já me ofereci para ir treinar junto. Por quê? Porque eu quero que essa pessoa melhore, entendeu? Agora, se a pessoa tem algum tipo de problema e você ilude mente ela, não, você tá linda, você tá maravilhosa, você tem que se aceitar do jeito que você é. Não. Se você quer que a pessoa tenha uma vida potencializada e ela tá fazendo algo que objetivamente vai prejudicar ela, ela não tem que se aceitar do jeito que ele é, que ela é ou que ele é. Você tem que entender por que ela tá desse jeito e pensar numa maneira efetiva de ajudar ela. Então, assim, conclusão desse vídeo, não, o humor não deve ter limite, porque ele é uma característica biológica evolutiva natural nossa de lidar ali com uma situação inesperada. Para você mudar o pensamento de uma pessoa, você precisa ter uma conversa honesta e franca com ela, para entender o que causa aquele pensamento, e aí você conseguir chegar num fato objetivo ali. Você tem que separar, né, qualquer tipo de dificuldade que alguém tenha, né? Então, independente da pessoa ser obesa ou não, ou ter qualquer tipo de problema ali que dificulta a vida dela, isso não deve influenciar no tratamento ético dela. Numa sociedade ética, todas as pessoas elas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Ninguém pode ser privilegiado. Então, o que acontece hoje é que quem está no poder quer te transformar num NPC. E muitas pessoas estão comprando essa ideia, estão simplesmente repetindo um discurso ali. Tá? Então, de novo, recomendação de livro A Ciência do Riso aí. E deixa nos comentários aqui o que você acha disso. Quais seriam as consequências de você não ter nenhum filtro no humor ou de você ter? A gente pode continuar essa conversa aqui, tá bom? Beijo do trouxa.